Bom, pessoal, fiz apenas um pequeno resumo aqui, né, baseado no livro e alguns slides. Então, aqui fala o seguinte sobre a ilusão, né? E aqui é o perigo do amor às riquezas, eu coloquei como subtítulo. Então, aqui até essa foto para ilustrar o que é que vai acontecer com tudo que tem na Terra, né? Com todas as riquezas, com todos os prazeres, né? Com todos os bens. Vai virar pó, vai ser destruído. Isso aqui me lembra mais ou menos a cena do milênio, né? Durante esse milênio, as coisas vão estar dessa forma, né? Até Jesus voltar e realmente derreter, né? Pedro fala que as coisas serão derretidas, né? Como lava de vulcão, né? Então, vai ser fogo puro. Então, é uma grande ilusão. Então, aqui na página 26, a irmã Ellen White, ela começa falando o seguinte, que ela diz assim que os professos, né, da fé, que creem na verdade, eles, felizmente, têm pouco discernimento. Então, precisam aumentar o seu poder de discernimento, né, de entender, de discernir entre a mão direita e a mão esquerda, como Deus fala lá sobre o povo de Israel. E nesse discernimento nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, a poderosa influência das riquezas para o bem e para o mal. Então, você tanto tem uma influência boa como tem uma influência ruim, depende do que nós devamos escolher, né? Nós vamos escolher. Então, aqui no Salmo 50:10, começa dizendo assim: a Deus pertence tudo, né? Diz assim: a mim pertencem os animais que estão no bosque, o gado que está nos campos, a mim pertence tudo, né? Então, isso dá a ideia de que nós somos apenas os mordomos, nós apenas cuidamos do que é de Deus. Então, se Deus te confiou uma grande quantidade de bens ou uma pouca quantidade de bens, não importa. O que importa é que você é um mordomo e que Deus trabalha com propósitos. Então, se Deus tem um propósito, ele vai cumprir. Então, quem não reconhece isso, essa pessoa corre perigo. Né? Sabe que Satanás ele está em qualquer lugar procurando uma oportunidade. E o amor às riquezas, além de ser uma ilusão, é um grande perigo para a nossa vida. Né? E aqui o livro ele fala o seguinte, coloquei só o início da frase, diz assim: o Senhor os provará, experimentará e lançará sua glória ao pó. Todas aquelas pessoas que confiam nas riquezas, né? Que confiam nos seus próprios bens. Então, é muito perigoso. Aqui na página 27, diz que só com um verdadeiro arrependimento é que nós vamos conseguir chegar a Deus. Deus ele não vê essa questão de quem é mais inteligente, de quem é mais rico, quem é mais bonito, enfim. Deus não separa as pessoas dessa forma. Deus separa as pessoas pelo que elas são de verdade no interior, pela sua fé, pelo quanto elas creem em Deus, pelo quanto elas se entregam, né? Então, nós precisamos desse verdadeiro arrependimento. E o livro aqui ainda fala o seguinte, que esse arrependimento ele tem que ser demonstrado. Né? Não adianta eu dizer que estou arrependido e não demonstrar isso na minha vida diária, no meu cuidado com as pessoas, com as coisas de Deus. Então, fala também que nós devemos ter constante vigilância. Eu acho interessante isso aqui, constante vigilância. Né? Até Pedro fala, né? Sejam vigilantes, né? Sóbrios e vigilantes. Ou seja, esteja acordado e fique olhando. Que o diabo anda em derredor procurando a quem possa tragar. Então, precisamos dessa constante vigilância para manter a nossa integridade. Né? Então, a irmã diz o seguinte, que a maldição repousa, isso aqui é muito pesado, a maldição repousa sobre os bens mal adquiridos. Então, essa questão da integridade, eu coloquei aqui apenas assim um exemplo. Os casos da pandemia, em 2019, 2020, foi uma coisa terrível, porque por amor ao dinheiro, as pessoas viam nas oportunidades de comprar coisas para o Estado, para os municípios, né, uma forma de enriquecer. Então, essas pessoas superfaturaram, compraram coisas que na verdade não era, comprava respirador, não era respirador, era outra máquina, superfaturado, valor altíssimo. Então, vocês viram aí, acompanharam nos jornais, como foi a miséria, né?
pessoas que numa enchente vendem um balde d'água por R$100, sei lá, por 90 alguma coisa. Aquela enchente que houve em São Paulo, então aquilo ali foi uma coisa triste. Então esses bens, eles são amaldiçoados. Eles têm a maldição e têm a mão de Satanás em cima deles. Então nunca vão prosperar, nunca vão servir para nada. A verdade é essa, né? E isso aqui eu estou falando da parte social. Da parte espiritual, nós podemos comparar com Ageu 1, né? O perigo e a ilusão do desprezo pela obra de Deus. O desprezo pela obra de Deus, ela causa maldição também. Então, lá em Ageu, capítulo 1, Deus diz assim, olha, é tempo de vocês morarem em casas bonitas, em casas, ele fala lá em casas, né, forradas, com toda a mobília, com todo o cuidado, enquanto a minha casa se encontra em escombros. E aí ele fala, né, eu amaldiçoei vocês. Vocês comem e não enchem a barriga, né? Vocês bebem e não matam a sede, vocês se enrolam e não se aquecem. Então aquilo ali é uma completa maldição. E ainda diz assim, e o que ganha dinheiro, põe esse dinheiro num saco furado. Então o desprezo pela obra de Deus, ela causa uma maldição grande na nossa vida, ou na vida daqueles que não creem, não vou dizer na nossa, porque nós nos convertemos, graças a Deus. Então tem que ter muito cuidado para não desprezar a obra de Deus, para sempre estar disposto com o pouco que nós temos. Eu também digo que não importa a questão de quantidade. Para mim, que eu penso, o pouco que aprendi sobre mordomia, eu penso que Deus ele trabalha com propósitos. Então, vai ter hora que Deus vai precisar da sua obra de dinheiro, mas com propósito, né? E vai ter coisas que não precisa simplesmente de dinheiro. Então, depende do que Deus quer fazer. Então, tem coisas grandes que só Deus pode fazer. Tem coisas que Deus deixa para que você faça. Mas o importante é, eu estou lá dentro. Eu estou na obra de Deus. Eu estou dando o meu melhor. É o que eu tenho de melhor. E até ontem, não sei se foi hoje, diz assim, que até a nossa oferta, se for o caso, ela tem que ir amarrada para cima do altar. Ela tem que ficar lá. Tem que ir. E aí Deus também vai fazer uma distinção, ele faz uma distinção entre as pessoas avarentas, entre aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas que não se sentem motivados para doar, né? Que são os ricos avarentos, né? Pessoas que têm coração que ama as riquezas. E ele faz essa distinção, e no lugar dessas pessoas ele levanta homens pobres, né, mas que estão totalmente dispostos a contribuir. Aqui diz que eles estão sempre prontos a ajudar quem precisa, né? Que preferem ser até explorados por seus irmãos ricos a manifestar o espírito ganancioso por aqueles igualmente, né? Como eles manifestam. Então, tem esses perigos aqui e também essa comparação que nós fizemos, né? Principalmente com Ageu, o livro de Ageu, isso me preocupa bastante. Então, sempre quando eu vejo as coisas irem para trás, eu procuro logo. O que é que está acontecendo? Onde é que eu estou sendo infiel? Porque existe uma questão que nós chamamos de eficiência. Então, se a eficiência do meu salário está sendo baixa, se eu estou trabalhando mais, já vi pessoas aí que têm, principalmente, desculpem se tem algum professor, mas não vou falar mal, vou só falar que é uma das profissões que você consegue ter até 3 vínculos, né, empregatícios. Então, o cara tem um vínculo pela manhã, um pela tarde, e à noite ele trabalha por contrato, geralmente num colégio particular, alguma coisa assim. Então, o cara consegue fazer um montante de 15 mil. Numa cidade interior, não é para você viver pedindo dinheiro emprestado. Então, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Né? Então, se você entende a mordomia, né, coloca isso em prática, né, segue a regra dos 70-30, então é para sobrar. Que esse sobrar vai para a obra de Deus. E vai para ficar ali numa reserva também para um momento de emergência, né? Então, não deveria viver contando moedas uma pessoa que tem 3 vínculos empregatícios. Então, tem alguma coisa de errada. Ou na forma como maneja o dinheiro,
ou ainda pode estar debaixo de uma maldição, que é esse caso aí do livro de Ageu, né? Na página 28, o resumo é o seguinte: Deus ele considera o tesouro acumulado nos céus. Então, como fala lá em Mateus capítulo 6, né, Deus ele se importa com o que nós acumulamos no céu. O que nós acumulamos aqui na terra é para o nosso uso, né, pessoal, e para o uso na obra de Deus. Primeiro Deus, separar dízimo, oferta, ajudar as pessoas, ajudar a família, ter uma reserva para um momento de emergência e tocar a obra de Deus para frente. E aí diz que Deus considera o valor moral das pessoas. Ele não olha se você, como eu já falei, se é rico ou se é pobre. E aqui, já que essa meditação ela é baseada no capítulo 6 da carta da Timóteo, né? A primeira carta a Timóteo. E aí Paulo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, né? A bondade, a santidade, com o contentamento. Então, esse versículo é muito citado, né? Que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, tem a bênção de Deus aqui. Você se contentar. Eu entendo contentamento com aquilo que nós temos no momento, que vai servir, né? Vou adiantar aqui. Então, diz aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor, né? E eu sempre digo aqui, eu gostaria de citar também esse versículo: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Está lá em Provérbios 10, 22. Então, quando nós estamos fora da bênção de Deus, é dores. E você não vai para frente, simplesmente. Não cresce, né? Nem espiritualmente, nem materialmente. Então, nós devemos fugir desses laços, né? Então, aqui o resumo é não confiar nas instabilidades das riquezas. As riquezas são instáveis, porque nós temos pirâmides financeiras, nós temos os estelionatários, os caos econômicos, né? É difícil ficar rico, mas é fácil ficar na extrema pobreza. Quem arriscar tudo pelo mundo vai perder o mundo e também o céu. E nisso nós não podemos marginalizar as coisas eternas. E para concluir aqui, o livro diz que nós devemos acumular riquezas para extrair o bem dela, né? E não nos privar do conforto. E para abençoar a obra de Deus. O conselho de Deus né? Faça o bem, né? Use as riquezas para fazer boas obras, seja generoso e busque o tesouro celestial, que é a verdadeira riqueza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para entender melhor sobre o plano do Senhor para a nossa vida. Perdoa se em algum momento, Senhor Deus, nós confiamos nas riquezas ao invés do Senhor. Nós pedimos que o Senhor mova o nosso coração para confiar absolutamente na sua providência e trabalhar, Senhor Deus, para o bem-estar da nossa família, para o bem-estar dos nossos irmãos e também o bem-estar e o crescimento da sua obra aqui na terra, Senhor Deus. Que nada possa nos impedir de crescer espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe grandemente a ver os bens materiais como uma fonte para abençoar a sua obra e que nada sobre aqui na terra para ser queimado, Senhor Deus, mas que tudo seja depositado na sua obra, para abençoar, Senhor Deus, as pessoas, para ser uma bênção para a nossa vida. Obrigado por tudo. A partir de agora, nos leve em paz para os nossos afazeres. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.